Olá, meus queridos, no oitavo ano, novamente o vídeo cortou aí no meio, faltou espaço de armazenamento, então vamos para parte 2 aí, tá bom? Nós estávamos falando de Dom João, que tudo começou a mudar aqui no Brasil pós-chegada de Dom João e a corte em 1808, né, fugidos lá de Napoleão. Depois falamos que o Brasil deixa de ser colônia em 1815, quando, para enviar representantes para o Congresso de Viena, Dom João eleva a categoria do Brasil, né, de colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Brasil se tornou independente nesse momento? Não, tá? A independência só vem em 22, quando Dom Pedro I, né, levanta lá a espada e diz independência ou morte, tá? Mas vamos falar um pouquinho dessa transição. Por que Dom João voltou para Portugal? Aconteceu o que nós chamamos de Revolução do Porto, tá? Que aconteceu lá em Portugal. Os portugueses estavam muito desgostosos que a corte estava aqui, e a crise econômica, enfim, né, sendo comandados praticamente pelos ingleses, e aí eles fizeram uma revolução exigindo a volta de Dom João, tá? E além de exigirem a volta de Dom João, eles queriam recolonizar o Brasil, liberalismo, e Dom João vê que ele daqui a pouquinho vai perder o poder, tá? Então ele vai muito desgostoso, porque ele gostaria de ficar no Brasil, tem cartas falando sobre isso. Quem gosta muito é Carlota. Carlota, quando está indo embora, que era a esposa de Dom João, ela bate as sandálias e diz: dessa terra não levo nenhum pó. Ela tinha pavor do Brasil. E eles voltam para Portugal, tá? Deixa aqui Dom Pedro I, que era um mulherengo, um sujeito, né, de muitas paixões, e inclusive políticas. Ele parecia que, sabe, mesmo sendo criado para ser o futuro rei, ele não tinha uma habilidade interessante para isso. E aí Dom João volta para lá, né, para Portugal, e Dom Pedro fica já casado com Leopoldina. Leopoldina, assim, uma mulher extraordinária, havia sido criada realmente para ser uma futura rainha, e ela era muito conhecia várias línguas, ela tinha estudado botânica, uma mulher sem sombra de dúvidas, realmente uma princesa, uma rainha, tá? E aí, no caminhar, no andar ali do Primeiro Império, né, que é esse governo de Dom Pedro I, o que vai acontecer? Ele acaba tendo que lidar com situações que até então ele não tinha tido possibilidade, né? Focos, pessoas pensando política de maneiras diferentes, né? Partidos políticos, e ele é levado até mesmo por Portugal, porque Dom João já não sabia mais o que fazer, as pessoas exigiam a recolonização do Brasil. Dom João, lá em Portugal, começou a baixar decretos, né, que feriam aqui a autonomia de Dom Pedro I, e ele, Dom Pedro I, estava numa viagem, voltando de São Paulo. Dona Leopoldina acaba aprovando a independência do Brasil, escreve uma carta para ele, Bonifácio também, tá? Bonifácio era amigo pessoal, e mais do que isso, era um conselheiro, um político muito importante da época. Escreve outra carta para ele, tá? E eles entregam para o mensageiro, diz para o mensageiro: olha, que você arrebente o cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, mas essas cartas têm que chegar o mais rápido possível para Dom Pedro. E o mensageiro consegue chegar até Dom Pedro, até porque ele está num retorno lento para o Rio de Janeiro, que ele está indisposto, enfim. E aí ele recebe a carta. A carta de Leopoldina tem uma frase que passa para a história, que é: o pomo está maduro, colhei já, se não apodrece. O pomo quer dizer o fruto. E Dom Pedro entende isso, ela escreve que realmente conseguiu aprovar a independência do Brasil, e ele ali, naquele momento, ele não tem o que fazer,
né? E acaba levantando a espada e proclamando essa independência, tá? É bom lembrar que essa independência ela não aconteceu da forma como os quadros, os livros mostram, né? Aquelas pessoas todas, aqueles cavalos brancos num rio caudaloso, não foi nada daquilo, foi realmente tinha umas 5 ou 6 pessoas com ele, em burros ainda por cima, porque é um animal mais resistente, tá? Para uma viagem tão longa. E ele acaba fazendo aquilo, independência ou morte, mas para 5 ou 6 pessoas, num riacho, na nascente do rio Ipiranga, tá bom? O grande medo era que Portugal acabasse invadindo o Brasil, tá? E aí acabou proclamando a independência, tá bom? Por isso os caminhos da independência. Agora na sexta-feira nós vamos ter um encontro, vamos corrigir algumas coisas, realizar outros exercícios, tá? Pra gente dar o fechamento aí do livro 2 e dentro em breve começar o livro 3, tá bom? Um grande beijo, meus queridos, fiquem com Deus. Peço perdão aí pelo problema técnico, tá bom? Um beijo.